morning. Bom dia. So I was just thinking to finish the Millerites lines. Eu queria só acabar a história dos Milleritas aqui. We have two of them now, Já temos duas linhas já. since I think the end of last year. To what? Before the end of last year, we only had one Millerite line, I think. Então, antes do fim desse ano que acabou, nós tínhamos só uma linha dos Milleritas, mas agora temos duas. Did anyone have any questions or want me to run over anything from Será last que time? alguém tem alguma pergunta ou precisa que eu repita alguma coisa? I don't think it's worth recapping the whole lesson. Porque não acho assim importante nós revisar exatamente tudo. But we did miss one or two things out. Mas se houve umas duas coisas que eu deixei para fora, que não mencionei. Can anyone spot anything that was missed out? Será que alguém pode me falar o que eu não consegui colocar? Yes, sir. 1840, 1840, he said. 1840. Okay, so ordinarily that would go there as the second. Geralmente, sim, 1840 estaria sempre ali. I probably can't explain it properly. Mas eu acho que talvez nem conseguiria explicar direto. But I tell you what, it goes down here. Mas, na verdade, vai ali embaixo. So when we get there, we'll explain the difference between the two lines. Então, quando eu faço essa linha dali embaixo, eu vou explicar o 1840. Anything else that we've missed out? Alguma outra coisa que talvez eu não coloquei? Alguma coisa que não falamos? Okay. It's very cramped. It's very small, sorry. Então, tenho muito pouco espaço aqui, desculpem por isso. But so we have a period of darkness before the time of the end. Nós sabemos que temos um período de trevas antes do tempo do fim. In this particular line, it fits very well because this was the Dark Ages. Nessa linha em particular, encaixa muito bem, porque nós sabemos que a idade escura, o oscurantismo. And whenever you're teaching this line, I think it's always very important to put this point in. E sempre que vocês estejam ensinando essa linha, é muito importante apontar esse período de 1260 anos. Because I think the main reason that we study this history so much Porque eu acho que a razão principal porque nós estudamos tão frequentemente essa linha is because it's probably the closest and most detailed parallel to our line. é porque, em primeiro lugar, é a mais próxima linha que nós temos e com muito mais detalhes. And the fact that we have 126 coming to our time of the end, 1989, E esse fato de que nós temos um 126 que chega a esse tempo do fim, ou 126 que chega a nosso tempo do fim, is a very powerful point. é um ponto bem poderoso. Of course, once you start to teach our line in parallel with this line, Então, uma vez que nós começamos a ensinar essa linha e colocamos em paralelo com a nossa, we also have a second 126. Well, for us it would arrive at our Sunday law. Our second 126 Ok. Então, quando nós colocamos a nossa linha, temos um segundo 126 que chegaria ao que nós chamamos what we call what? when you lined it up would end at our Sunday law here. Esse 126 chega ao que seria nosso decreto dominical. But if you parallel it with the 2520, they both end here and actually here instead. Mas quando nós fazemos o paralelo com os 2520, esse 126 na verdade acaba em 1798 e 22 de outubro. Does that make sense? Tem algum sentido para vocês? Okay, you know what I'm talking about because we haven't talked about the 2520 yet. Bom, até agora eu sei que não falamos ainda sobre os 2520. So this is always important to remember. Isso aqui é bem importante sempre lembrar, os 1260. The other thing I didn't elaborate on E o outro ponto que eu não elaborei muito não, was this first day of the first month according to the Karaite calendar. é o tema
do primeiro dia do primeiro mês, segundo o calendário caraíta? So, Brother Matthias, you can help me do the maths. Talvez o irmão Matias pode me ajudar fazendo as contas. You have April 19 is the first day of the first month. Temos que 19 de abril é o primeiro dia do primeiro mês. And then if you turn to Ezra 7:9, Mas depois, quando você vá para Esdras 7:9, it mentions the first day of the first month when Ezra came out of Babylon. nós temos aí esse primeiro dia do primeiro mês sendo mencionado na Amém. Bíblia, que quando Neemiah? Não, Esdras. Is it Ezra or Nehemiah? I don't He's, when they came out of Babylon. Quando eles saíram da Babilônia. And then my sister at the back, what's the other date in that verse? E, irmã Jéssica, qual seria essa outra data que está em Esdras 7:9? Está o primeiro dia do primeiro mês e tem outra. So we're in Ezra 7:9. Esdras 7:9. You can turn there if you need to. E se você precisa, pode ir lá. And it mentions two dates. Ela menciona aí duas datas. It mentions that they came out of Babylon on the first day of the first month. Fala que saíram da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês. And in part B, Na parte B, what happens at what date? o que acontece nesse verso e qual é a data que nos é dada? Primeiro dia do quinto mês, First day of the fifth month. First day of the. Of the fifth month. So on the first day of the fifth month, what happens? Então, no primeiro dia do primeiro mês, o que acontece? eles chegam a Jerusalém. They arrived to Jerusalem. They arrive at Jerusalem. So brother Matthias, Irmão Matias, how many months is that from the first day of the first month to the first day of the fifth month? quanto é isso quantos meses são desde o primeiro dia do primeiro mês até o primeiro dia do quinto? It is 4 months. 4 months. Okay. So it took them 4 months to go from Babylon to Jerusalem. Então, levaram 4 meses para eles chegar até Jerusalém, certo? Okay, so that would okay. And then who can tell me how many days in a month in Bible prophecy? Agora, quem pode me dizer quantos dias tem num mês bíblico? Do you know? Você sabe? How many days in a biblical month? Quantos dias tem um mês na Bíblia? In a normal month it's 30 or 31. Chegou. Pode entregar. dias. 30? 30. So, Brother Sim. Matthias, if you do 4 months, Então, se temos 4 meses, hang on, 30. If you do 30 days cada um de 30 dias, times 4 months, how many days do you get? quantos dias nós temos? 120. 120. Okay, so you have 120 days. That's all a bit of a mess, but it's 120 days, okay? So we're São starting. 120 dias. So we're starting here on the first day of the first month, Esses 120 dias começam no primeiro dia do primeiro mês, 19 de abril. and if you count 120 days, E se você vá 120 dias, what does it bring you to? onde te leva? Even roughly, what date? Na verdade, assim, só calculando, quanto Quero te dizer leva? que na vida real, no calendário gregoriano, não são 120 dias. In reality, in the Gregorian calendar, it is not 120. Yes, thank you. It's just a symbolic number only. Yes. É só um número simbólico. Okay, good, thank you. So we'll put a symbolic 120 here. Então, eu vou colocar
120 aqui que é simbólico. And then we know this is October 22nd. Esse ponto aqui sabemos que é o 22 de outubro. Help me out here. E You explain it. quantos dias acabariam sendo aí? Quantos dias faltam para chegar ao 22 de outubro? Por causa de que nosso calendário tem dias de 30 e 31. So because our calendar have days of 31, some of them are 30 days. Também começa no dia 19, não começa nem no dia 1º de abril. And also the fact that the counting begins in the 19th of a specific month. It's not even the first day of such month. Nós temos, em total são 186 dias, desde 19 de abril até o 22 de outubro. We have actually 186 days from April 19th to October 22nd. São 93 até o 21 de julho e 93 até o 22 de outubro. São 93 para cada lado, a metade é exatamente o dia 21 de julho. There's actually only 93 days in each side. 93 days till Either side of what? 93 dias dos quais dois lados? Eu já expliquei. Até o 21 de julho. 93 dias, desde 19 de abril até o 21 de julho. 93 days. 93? Sim. From April 19th to midnight. July 21st. July 21st. Oh, okay, And 93 days from July 21st to October 22nd. right. And so that's our 3 months that we put here. E é ali esses 3 meses que nós estamos colocando, né? Okay. And then when you take it to October 22nd, you get 70. Mas quando você chega, Explain to us how you do that. como nós construímos o número 70, 'Cause I que nos leva até 22 de outubro? Simbolicamente. É simbólico também. It's symbolic as well. Porque desde o primeiro dia do 5º mês, Because from the first day of the 5th month to the 10th day of the 7th month. até o 10º dia do 7º mês, são 70 dias. Okay, so thank you. Obrigado. The October 22nd is the 10th day of the 7th month. Agora, 22 de outubro é o dia 10 do 7º mês. But you don't find that in Ezra 7:9. Só que essa data você não acha em Esdras 7:9. Okay, we get that from what we already know, the Great Controversy, etc. Nós sabemos essa data do grande conflito, etc. So then down here, when you go from the first day of the 5th month, the first day of the 5th month to the 10th day of the 7th month, O número de dias entre o primeiro dia do 5º mês até o 10º dia do 7º mês, how many days is that, quantos dias são? my brother? It is 70. 70. Yeah. Okay. So what we would do, we've got 70 here. Então, eu colocaria aqui o número 70. So they are symbolic numbers. The dates don't, the exact numbers don't work out on the Millerite calendar. Então, são números simbólicos porque eles, de forma literal, não são no calendário que usavam os mileritas, ou seja, o But calendário you- da época. But using Ezra 7:9, Mas usando Esdras 7:9, we've seen that they leave Babylon on the first day of the first month. nós sabemos que eles deixaram Babilônia no primeiro dia do primeiro mês. Then they arrive at Jerusalem on the first day of the 5th month. Depois eles chegaram a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. And then for them, their shut door was October 22nd, which is the 10th day of the 7th month. E depois o fechamento da porta no 22 de outubro. And so by using Ezra 7:9 there, Então, usando Esdras 7:9 aqui, you get this 120 and then 70. nós conseguimos esse número 120 e esse número 70. So my sister, where else do you see a 120
and a 70, or a 12 and a 7, or any kind of derivative? Onde você, irmã, consegue alguma outra história onde esteja o número 120, ou o 70, ou 12 e 7? You see that kind of 12 followed by a 7, or a 120 followed by a 7? Você conhece alguma história onde tem um 12 seguido de um 7, ou um 120 seguido por um 70? Eu conheço, mas eu não me lembro agora. Eu I do sei know. que existe. But I don't remember now. But I do know it Só- exists. Desculpa. Yeah. I do that all the time. I know something exists and I can't remember where you find it or how you do it. Isso me acontece sempre. Eu sei que uma coisa existe, mas eu não lembro onde ela fica. Anybody? Alguém lembra? Yes, sir. Seventy weeks of Daniel, As 70 semanas de Daniel. 70 weeks of verse Daniel. 10. 70 weeks of Daniel. But does it follow this pattern where you find a 12 or a 120 120. first? Mas você tem aquele padrão de 120 primeiro e depois 70. 120 Noé, Arca de Noé ou Moisés. The Ark of Noah's Ark. And Ou also Moisés. Moses. Moses too, 120. 40, 40, 40. 120. So it would be 40, 40, 40 followed by a 7 or a 70? Mas você tem uma história que tem um 120 seguido por 70. Tem que ter os dois números na mesma história. 120 e 70. Is there a 7 or a 70 in that history? Tem algum 70 na história de Moisés depois do 120? Not that I know of. So can you explain to us the 120 and the 7 in the time of Noah? Será que você nos pode explicar o 120 na história de Noé seguido pelo 70? What was the 120? What was Noah doing for 120 years? O que Noé fez por 120 anos? Pregou. He was preaching. And then at the end of his preaching, the door was shut. Então depois, quando a sua pregação fechou, And then what happened? também a porta se fechou, né? No, after maybe 70 days. After that, 1 week, uma semana. Well, after the shut door, that was a week. Yeah. So there you see that kind of pattern, 120 and 7. É ali onde você encontra um padrão semelhante. Tem 120 anos e depois os 7 dias. What about O at número 7. the end of ancient Israel? O que poderíamos dizer sobre o fim do Israel antigo? Can you remember anything in the line of Christ at the time of Christ? Será que você lembra de alguma coisa na história de Cristo? Them going into captivity. At the time of Ancient. Christ? No tempo de Cristo? Or are you thinking of something else? That's fine. Something else? What's that thought about going into captivity? O que a senhora queria dizer com o cativeiro? Cativeiro. No? Okay. How many disciples did... so there was 12 and then... Quantos discípulos nós sabemos que havia? And then he 12, sent, né? E depois que houve? And then he sent out the 70. E depois houve 70 discípulos mais. So you get a 12 and a 70 in that history as well. Aí temos o 12 e o 70. I think that was pretty much all we missed on that Onde one. está o outro microfone? También nosotros vemos esos 120 en Segunda de Crónicas, capítulo 5. So we have also a 120 in the book of Chronicles, Capítulo 5, chapter 5. Oh, en donde David está celebrando la restauración del templo en ese tiempo. Where David is celebrating
what feast? La restauración The restoration o de ese templo en ese tiempo. of the temple in that time. Oh, like, okay. And you have a 120 there? Is it followed by 7? E você tem um 120 que é seguido por um 70? Acho que no. No, I don't think so. Okay. I was, yeah. Are you looking for it, or are you finished? But I was Você está procurando alguma história? I was really specifically looking for this pattern of 12 and 7 or 120. Tem que ser um padrão específico de um 12, um 7, um 120 ou 70. Os dois têm que estar seguidos, um depois do outro. Because you'll find lots of 12s and 120s in the Bible all over the place. Porque você vai achar muitos 120 ou muitos 70 na Bíblia, mas não sempre eles juntos. Okay, so basically we get this pattern from using Ezra 7:9. Então, basicamente, nós pegamos esse padrão de Esdras 7:9, sabemos. And then the last waymark we had here was 1863. E depois, o último... Can you repeat that, please? The last waymark here is 1863. O último marco dessa linha que nós temos em cima é 1863. So what do we line up 1863 with? Nós alinhamos 1863 com o quê? What would this waymark be for the Millerites? Que marco seria esse para os mileritas? Seria quando eles colocam um presidente? Sorry? Colocam um presidente na It's igreja. when a president is set up. President is set up, is it? Você falou presidente, né? Yeah, he's it. Okay. I didn't realize. I didn't remember that. Não lembro muito bem sobre isso. But why do we place it on the end of our line here? Mas quando nós fazemos um paralelo com esse marco em nosso tempo, o que acaba sendo esse marco para nós? What does it line up with? Ele está alinhado com qual? Com qual marco? Da nossa linha. O que simboliza em nosso tempo? So it's the very last waymark. He doesn't remember. Anyone? Se é o último marco, o que seria? We do the rejection of the message of the charts in 1863. Yes, true. That did happen. Essa é a rejeição dos diagramas em 1863. So they rejected the 2520. Sim, a rejeição dos 1520, é certo. You know, the 2520 is the cornerstone of the charts. Vocês sabiam que o 2520 são essa pedra angular, se diz em português? Dos diagramas? You find the cross in the center Você tem a cruz no centro and the 2520 in the corner. e os 2520 num canto. So once you reject the cornerstone, Então, uma vez que você rejeita a pedra angular, well, you know what happens when you reject the cornerstone, você sabe o que acontece quando nós rejeitamos a pedra angular, né? especially if you're trying to build a temple. Especialmente se você está tentando construir um templo. You know, something else I've just found interesting. I never read it, but I heard it from an extremely reliable source. Eu acho algo bem interessante que eu li uma vez de uma fonte bastante confiável. Is in the year 1863, when, as you say, they rejected the 2520. E é que no ano de 1863, quando já vocês disseram, foi a rejeição dos diagramas. In that same year, Ellen White's son got very cold, wet, something. E nesse mesmo that very year, That very year, e nesse mesmo ano, um filho da irmã White, ele ficou muito frio, parece que ele se molhou. so they carried him indoors, and the 1863 chart was laid out probably on a table or something. Então, eles trouxeram ele assim, protegido, estava todo molhado e colocaram, parece, em cima
do diagrama de 1863, de 1863 chart, 1863. e colocaram ele Ah. em cima do diagrama de 1863. Not the 18. Was it the 1863 chart? What chart was it? Yeah, they were. But what chart was he laid upon? Yeah. Em qual diagrama o menino foi colocado em cima? Okay. So tell us what happened. They making a new. Eles fizeram um novo diagrama. So they were making a Novo new diagrama. chart, Yeah. Rejeitaram o de 1850 e fizeram um novo. and then rejected. Estava pronto para ser exposto. eh, E o miúdo andava a brincar fora. So the chart was already made. The 1863 chart was ready to be used Distributed. or distributed, and then this child was playing outside. E quando ele veio para dentro, ele sentiu-se mal. Puseram-no em cima So dos then diagramas e ele he was morreu ali. bad, I guess, the child, Yeah. and they laid him down over the 1863 chart. Over the Elder 1863 chart. Elder Jeff o irmão Jeff tem uma palestra em que ele fala sobre isso There's e a compara com a construção dos muros de Jericó, a mesma maldição. Jeff one day compare this event to the destruction of the Rebelde, Jericho's wall. construção, Okay. a morte do primogênito e a morte do mais velho. the death of the firstborn and the death Ellen of the White perdeu os last, dois Ah, filhos, ok. não foi só um, perdeu because os she dois. lost two sons, right? Yes. The first and the last. Oh yeah. Okay. So the 1863 chart, they omitted the 2520. Então no diagrama de 1863 quando os 2520 são tirados. I think particularly James White rejected the 2520. Is that right? Particularmente foi o Tiago White, né, que ele rejeitou. So I just think it's interesting, and I wonder if there's any symbolism Eu acho bem interessante, não sei se isso tem algum simbolismo, in his son dying upon it in exactly that year. sendo que o filho dele morreu em cima do diagrama naquele mesmo ano. Okay, so this would be their second advent. Aqui temos a segunda vinda. If Jesus, 1863 é a segunda vinda em nosso tempo. Ellen White says that Jesus would have come in this time, Porque Emma White diz que Jesus já deveria ter voltado por volta desse tempo. by the way, there were still lots of other things going on in 1863 as well. E obviamente tem muitas coisas que acontecem nesse ano. The civil war between the North and the South. Havia a guerra civil. Nosotros no llegamos a 1863 por el quiasma, la estructura quiásmica de los Don't 2520. we arrive to 1863 because of the structure of the chiasm? Yeah. Sim. So let's go through that now. Então vamos explicar isso agora então. So, oh, did you have something? Pega o microfone. Podemos encontrar algum texto de Ellen White sobre 1863. Do we have a text of Ellen White saying that Christ would come in that year? She doesn't say in that year. Ela não vai falar que é nesse ano. Now, someone else will have to help me with quotes. Então alguém vai ter que me ajudar achando essas citações. And if not, I'll be able to find it after. Se não, eu posso achar elas depois. But on some year, she says something like, ere long from now, Jesus would have come. Mas ela tem um tempo em que ela começou a dizer que Jesus já deveria ter voltado. E é por volta desse tempo, pouco depois de 1863. So, our thought in this movement Então, o que nós achamos sobre esse acontecimento, knowing that when you compare the Millerites line with ours, sabendo que quando você compara a linha dos Milleritas com a nossa, that they were in a gathering and we are in a gathering, sabemos que eles estavam num período de
ajuntamento, e nós também estamos em período de ajuntamento, and that during a gathering you have license to predict time. e que num período de ajuntamento nós temos o direito legal de predizir tempo. So if we can use the 126, for example, to predict time, Por exemplo, nós usamos o 126 para predizir tempo. then they should have been able to use their 126 to predict time as well. Então é ali quando nós sabemos que eles poderiam ter usado o 126 deles para predizir tempo. And so the second advent should be a time which you can predict at some stage. Então, a segunda vinda tem que ser uma data que, em algum ponto, você deveria ter a capacidade, a habilidade de predizir. By the way, E, a propósito, we don't really teach this that much in this movement, nós, na verdade, nem ensinamos muito isto que eu vou dizer, but as far as I know, I think it's still correct. mas até onde eu sei, eu acho que ainda é correto. That whatever year that Jesus does come in the future, Qualquer que seja esse ano em que Jesus vai voltar, em nossa época, qualquer que seja esse ano, it will be in October. tem que ser em outubro. So if you go to GC, Se vocês vão para o Grande Conflito 399 e até a página 400, 399 to 400, are you going to read something? I'll just paraphrase it, but you can follow along if you like. It says that at the first advent of Christ, Ela diz nessa citação que na primeira vinda de Jesus, he not only fulfilled the events foreshadowed in the sanctuary service, ele não só cumpriu as predições, os símbolos do serviço do santuário, but he also dos fulfilled them, sacrifícios, he also fulfilled them according to the time. mas que ele também cumpriu o tempo, ou seja, os meses em que eram feitas essas festas. For example, Por exemplo, she says not only did Jesus die as the Passover lamb, that's the ela event, disse, não só Jesus morreu como sendo esse cordeiro da Páscoa, so he fulfilled that event, porque ele cumpriu sim esse evento, but he also did it at the right time. mas ele também o fez no tempo exato. He died at Passover. Ele morreu na Páscoa mesmo. And then at Pentecost, E, de- Pentecost, e depois, no Pentecostes, not only did the Holy Spirit fulfill that event, não só o Espírito Santo teve cumprimento dessa festa ou desse evento que seria o Pentecoste, but he did it on exactly the right day, the day of Pentecost. mas que aconteceu exatamente no dia da festa de Pentecostes, lá. So, and then she says, in like manner, E depois ela diz que da mesma forma, events connected to the second advent com os eventos que estão conectados à segunda vinda, will not only happen according to the event, but also the time. esses eventos não só acontecem cumprindo a simbologia, mas também no tempo exato. And if you'll notice, E se vocês já notaram, then she goes on to say that October 27 was the anti-typical Day of Atonement. 27, Did I say 27? October 22nd was the anti-typical Day of Atonement. ela vai explicar que o 22 de outubro foi o dia antitípico da purificação do santuário. But it happened on the typical earthly Day of Atonement. Ou seja, não foi só simbolicamente ele entrou para a purificação do santuário, sino que foi também o dia literal em que se fazia a purificação do santuário, nas festas literais. So by the way, this is very interesting. E aqui vou falar para vocês um ponto interessante. At this formalization, Nesse marco ali que é a formalização, it's 18 what? this is 18, I think it's in 1833. Acredito que é 1873, If I'm wrong, then it's 33. in 1833 he receives his credentials. Foi ali quando ele recebeu as suas credenciais.
if you work out the date and everything, Quando você faz a matemática e tal, then this was the Feast of Trumpets that day that he received his credentials. o dia em que ele recebeu as credenciais foi no mesmo dia da festa das trombetas. What does the Feast of Trumpets represent? E o que representa a festa das trombetas? Representa una fiesta que antecede a la segunda venida de Cristo, ¿no? A la fiesta de los tabernáculos, ¿no? ¿No es esa? A la purificación. A la purificación. So it's the very feast that precedes the Day of Atonement. Yes, it is, 10 days. by 10 days. And it precedes it here by 10 years, nearly, kind of. I'm sure you can make it fit if you say inclusive reckoning or something. We usually do that. E eu acho que se usássemos uma forma inclusiva ou exclusiva de contar os anos, eu acho que até chegaríamos aos 10 anos, que são os 10 dias de trombetas, até o 22 de outubro. So, Miller's methodology was a day for a year. Então a metodologia de Miller era dia por ano. The Feast of Trumpets here precedes the Day of Atonement by 10 days. A festa das trombetas são 10 dias antes do dia da purificação do santuário. And at least 1833 to 1843 is 10 years, but it's close enough just to be interesting. E pelo menos que o fato que foi em 1833, que são quase 10 anos até o 22 de outubro, fica bem interessante. But back to 1833. Voltando aqui para a 1833, What would you call Miller's message? como vocês chamariam a mensagem de Miller nesse momento? What message was he giving to the world? Que mensagem estava ele dando ao mundo? Anyone? A mensagem do segundo advento? The message of the second advent. The message of the second advent. What did he call it at the time? Como ele chamava a isso nesse tempo? So they likened themselves to the parable of the 10 virgins in Matthew 25. Eles se comparavam a si mesmos com a parábola das 10 virgens. Anyone? Shout out. Not the loud cry? It's not quite the loud cry, Não era bem assim o alto clamor, não. but close. Synonymous. Era o That's it, I heard someone. Yes, the midnight cry. O clamor da meia-noite. So the Feast of Trumpets typifies the midnight cry. As festas das trombetas tipificam o clamor da meia-noite. So in 1833, he receives his credentials to give the midnight cry. Então, em 1833, ele recebeu as suas credenciais And the exact day that he gets those credentials is the Feast of Trumpets. e isso aconteceu bem no dia em que se celebrava no calendário a festa das trombetas. So this thoughts here in GC 400 does play out not just here, but also here. Então, esses fatos que ela descreve no Grande Conflito 399, página 400, se cumprem em cada um desses pontos, também na festa das trombetas. So if it was just one long progressive line, Se isso aqui fosse uma linha progressiva desde o início, you would have Passover at the cross and Pentecost at Pentecost. sabemos que a Páscoa aconteceu na Páscoa quando Jesus morreu, o Pentecoste aconteceu no dia do Pentecostes também. So that was the spring and the summer feast days in the first Advent. Essas foram as festas da primavera e do verão. And then you would move along with just an enormous gap of time. E depois temos esse período longo de tempo. And then as soon as you get to the second Advent, you have the next feast day, the Feast of Trumpets. Até que chegamos à festa das trombetas. Then the Day of Atonement. E depois a purificação do santuário. So what feast day would that be? Então, qual festa ia ser 1863? Because you have a Thus saith the Lord and all the witnesses for all the other feasts. Porque nós temos assim diz o Senhor para que as festas
E os eventos acontecem nas datas certas. So what's the last feast day in the Jewish calendar? Qual é a última festa do calendário judaico? Fiesta de los tabernáculos. Tabernacles. It's Tabernacles. How many days is the Feast of Tabernacles E last? quantos dias é a festa dos tabernáculos? Anyone? 7. Not quite? I don't know. No. 8? Oh, you can't guess. It's 8. Ok, 8. So the Feast of Tabernacles runs for 8 days, and it's pretty much always in October. Então, a festa dos tabernáculos eram 8 dias e geralmente acontece no mês de outubro, no seu calendário. Something else interesting, Tem mais uma coisa interessante. when you look at the Karaite calendar, Quando você olha o calendário caraíta, this was the latest possible Day of Atonement that they could have had. Because you know the calendar moves, so you could have the Day of Atonement on any day in September or October. Então, é interessante saber que vocês sabem que o calendário caraíta ele se move um mês para frente ou para trás, dependendo do ano. But the E esse foi o dia da purificação mais tarde que pôde acontecer. Ele poderia ter sido em setembro, mas foi no 22 de outubro. the way God arranged it for this particular year, Mas a forma em que Deus preparou isso para esse ano em particular, you know, with the moon and everything, sabendo a lua e todo o processo, then this was the latest possible date that the Day of Atonement could have arrived on. 22 de outubro é de fato o dia mais tarde que pode existir para a festa da purificação do santuário. It just feels like to me God wants to give you as much time as possible right to the very last day. É como se Deus esteja sempre querendo te dar a maior quantidade de tempo que Ele puder, Before your shut door, até o último dia de teu fechamento, before he closes the door on you. antes de Ele fechar a porta em você. Okay, so we're at the Day of Atonement, then Tabernacles, Então, temos a festa da purificação do santuário e a festa dos tabernáculos. and so whether you have a sort of an early calendar or a late calendar, Bem seja que você use um calendário que seja mais curto ou mais longo. so even if this was much earlier, like the end of September, Vamos supor que a purificação do santuário tivesse acontecido em setembro. then Tabernacles would still fall in October anyway. A festa dos tabernáculos ainda aconteceria em outubro. I don't know if it could be stretched into November. Não sei se existe alguma possibilidade em que a festa dos tabernáculos aconteça então depois ali em novembro. But what it means is, O que isso significa if you know the year that Jesus is coming, é que se você soubesse qual é o ano then you know da vinda de Jesus, then you know the day as well. você sabe mais ou menos também o dia. And whatever day it is, it'll be in October. Quando seja que for, tem que ser em outubro. I think it's in early writings or somewhere. E eu acredito que se encontra no livro de Primeiros Escritos, That Ellen White says it took 7 days to ascend to the Sea of Glass. onde ela diz: nos tomou 7 dias para ascender da terra até o mar de vidro. Você pode repetir, por favor? Can you repeat, please? Which from where? Desde onde? Como é feito, como é esse processo de até chegarmos aos primeiros escritos, que ele fala primeiros escritos? Just before you mention early writings. How God accomplishes the process that you're talking about. Só tell you what, repetir esse raciocínio. I'm just at the end, so I'll just quickly finish the thought, then I'll go back over it. Então, vou acabar o pensamento e vou dar uma volta de novo. So Ellen White says that I'm sure she says we take 7 days to ascend to the Sea of Glass. Eu acredito que a Emma White, ela disse bem assim, que foram 7 dias até nós chegar ao mar de vidro. In other words, when we're called up to meet the Lord in the air, Ou seja, quando o Senhor nos pega
ou a gente ascende para o céu naquele dia, no arrebatamento. É assim que se chama? It takes 7 days to travel through the universe to get to heaven. Depois, são 7 dias numa viagem até o céu. And I think it means that Jesus comes on the first day of Tabernacles, Isso significa que Jesus volta no primeiro dia dos tabernáculos and then on the last day of Tabernacles we arrive in heaven. e é no último dia da festa dos tabernáculos que a gente chega ao céu. And there's a lot of symbology in the literal keeping of this feast day. E feast quando week. você olha a festa literal que Deus fez no Antigo Testamento, Which matches my thought, which matches that. que é bastante parecida a como será então quando a gente está indo para o céu. For example, for these 8 days, they don't live in their home. Por exemplo, a festa literal era que eles tinham que fazer uma barraca feita de galhos e não moravam em casa. They have to make a tent and abide in a temporary tent. Eles tinham que construir uma barraca que ia ser temporária para eles morar por esses dias. Which would seem to symbolize us, hopefully, going to the sea of glass and we don't have a home. Que simboliza então nós indo para o mar de vidro, onde na verdade não estamos em casa ainda, Because we're on a journey. porque estamos numa viagem. Okay, let's do that a lot more simple. Então, fazendo mais simples todo o meu raciocínio, Okay, so in the Great Controversy, no grande conflito, Ellen White says ela diz that the events of the first Advent que ela diz que os eventos do primeiro advento were perfectly fulfilled, se cumpriram perfeitamente. but not just the events, also the time. E ela diz não só o fato do evento, mas também o tempo. So not only did Jesus fulfill the role of the Lamb, Que não só Jesus cumpriu esse papel de ser o cordeiro, he also did it at the right time, the role of the Passover Lamb, sorry. esse papel de ser o cordeiro da Páscoa mesmo. He also did it at the right time on Passover. Ele também o fez no dia que era Páscoa em Israel, naquele tempo. And then when the Holy Spirit came like a rushing mighty wind, E quando o Espírito Santo desceu com força, como um vento poderoso, he not only did it, he not only fulfilled that event, he also did it on the day of Pentecost. Jesus não fez isso em qualquer dia, mas no dia do Pentecoste. And then she says, just like the first Advent, where Jesus fulfilled not only the event but the time, Então ela compara isso, que assim como no primeiro advento Jesus cumpriu não só o evento, mas também o tempo certo, but at the second Advent, he will also fulfill not only the events of the feast days, but also on the time. ela explica que então Jesus tem que cumprir nos eventos da sua vinda, não só a profecia da vinda, mas também no dia certo das festas que tipificaram essa vinda. So as we go from the first Advent and the spring and summer feasts, Então, quando você vai passando dessas primeiras festas que simbolicamente Jesus cumpriu, and then you come, there's a big long gap of time. temos um período longo de tempo entre a primeira vinda de Jesus The next feast day after Pentecost is trumpets, até as festas das trombetas, which represents the midnight cry. que representa o clamor da meia-noite. And so when Miller received his credentials to give that midnight cry, E então é quando Miller recebeu as suas credenciais para dar esse clamor da meia-noite. it was fulfilled not only by the event but also the time. Foi cumprido então assim, não só o evento, mas também o tempo. And he received those credentials on the literal Feast of Trumpets E ele recebeu essas credenciais no dia literal das trombetas, in 1833. de 1833. And then about 10 years later, E depois, uns 10 anos depois, Jesus fulfilled the Day of Atonement not only by moving to the most holy place, Jesus cumpre essa festa da purificação do santuário, não só porque ele literalmente se moveu do lugar santo ao santíssimo, but he did it on the literal Day of Atonement of that year. mas que ele o fez no dia literal em que era para celebrar a festa da purificação do santuário. So, Passover. I missed one, didn't I? Because he was resurrected after 3 days, which is the first day of unleavened bread. You're talking about
Basically, on the day he was resurrected, it was also a feast day that he fulfilled. Nós sabemos que o dia da ressurreição de Jesus era também uma festa em Israel. E isso aconteceu também, obviamente, no dia de uma festa de novo. So you have 4 or 5 feast days, all fulfilled to the letter. Então são umas 5 festas que foram cumpridas nos dias exatos. Jesus fez as coisas. So you have 4 or 5 witnesses that this methodology is true. Isso te dá 5 testemunhas de que essa metodologia é correta. You have a thus saith the Lord that it's true. Depois temos esse assim do Senhor, que seria essa citação onde sabemos que é certo. So the only feast day left is Tabernacles. Então a única festa que está faltando hoje é a festa dos tabernáculos. If you study Tabernacles, it represents the second coming. Quando vocês estudam tabernáculos, vocês vão saber que essa festa tipifica a vinda de Jesus. And so I think it should happen on the literal Feast of Tabernacles of whichever year it is. Então, eu acredito que quando Jesus voltar, vai acontecer no dia exato que para aquele dia deveria ser a festa do tabernáculo, But mesmo que não saibamos o ano. either way, Tabernacles almost always falls in October. Mas o fato é que quase sempre a festa dos tabernáculos acontece em outubro. So does that make sense? Faz sentido? Any questions? Alguma Thoughts? pergunta? Yes, sir. No. Oh, you got 5 minutes or something? Close enough. Okay, so it's 7 o'clock. Shall we close there, or shall we do the 25-20 in about 10 minutes? Então, já são as 7. Não sei se deveríamos It's fazer a chiastic structure. o quiasma dos 2520. We'll at least do it in 10 minutes, and then if there's questions, we can cover it next time. Então, eu vou fazer esse quiasma em 10 minutos e se tivermos perguntas, nós falamos sobre elas depois. So you could work out what day he would have come in 1863. Isso significa que você poderia descobrir que ano e Jesus ia voltar. You just go back to the almanac of 1863 and see what day is the first day of Tabernacles. Você poderia usar o almanaque, usar o calendário e descobrir quando era a festa dos tabernáculos em 1863. You know, there's another interesting thought. E aqui temos mais um pensamento interessante. If you look at who's the famous chronologer that Miller used, Se vocês conhecem qual é esse cronologista famoso que Miller usava. he's very famous. Everyone, I just forgot his name. yeah, so did I. Usher. Asher. Usher's chronology. Então, a cronologia de Usher, esse homem, Usher. I don't know how you. I think it's you. Oh, I know. Usher. He's a chronologist from whenever. Ele é um cronologista famoso daquela época. His work. Okay, so it was the chronologist that William Miller used, Era essa a cronologia que Miller usava. and I think using his chronology we can get, 27 AD, 31 AD, 34 AD. We can get the dates at the line of Christ from his chronology. 31 AD, the cross. Ok, é com essa cronologia que nós podemos conseguir o ano 31 da cruz. Anyway, I think his work's fairly reliable. I'm sure there's anomalies. Sua obra é muito boa, mesmo que ele talvez tenha algumas anomalias em algumas coisas. But it's just interesting that he places creation day as October 22nd. Mas é muito interessante que esse homem, Usher, ele coloca a criação do mundo 4 BC. em segundo sua cronologia no dia 22 de outubro. And he says that was 4 BC. No, he doesn't. He says it was 4004 BC. No ano 4004 antes de Cristo. So, if that's true, even if the year is true, Então, se isso for verdade, mesmo que o ano sim é verdade, you have exactly 4,000 years from creation day to the birth of Christ. nós temos literalmente 4.000 anos desde a criação até o nascimento de Cristo. Then you have 31 years until the baptism.
Depois temos 31 anos até o batismo. 30. which is 27 AD. Que acaba sendo o ano 27. 27. Okay. So that's just interesting. É ponto interessante. Do we still have time for the 25-20? Yeah, okay. So the thought is that they would be able to calculate the day and the hour of the second coming. Então, o que eu tô querendo dizer é que eles poderiam ter sabido quando era o dia e a hora da vinda de Jesus. By the way, if you're interested in any of these things, like when he got his credentials and the dates and Usher's date, I can send it to you. If you E se você estiver interessado nas coisas sobre 1833 ou o cronologista, eu posso te passar essas coisas, eu as tenho. Okay, so in our line, we know that we predict time by a Bible study In our time. in our time. Em nosso tempo, nós sabemos que temos predizido o tempo usando estudos bíblicos. Elders Parminder and Tess have done that with the 126, etc. O irmão Parminder, os anciãos Parminder e Tess, eles fizeram isso com 126, por exemplo. So in the Great Controversy, when Ellen White says that God spoke the day and the hour, Então, no grande conflito, quando a irmã White diz que Deus falou o dia e a hora, I'm wondering if it might actually be the voice of God through a Bible study. eu me pergunto se não é, na verdade, a voz de Deus Much através da like, Bíblia. much like we have predicted 2014 and 2019. Ou seja, dessa forma como nós acabamos predizindo 2014 e 2019. Okay, so this is the 25-20. Esse aqui seríamos 2520. We'll do this fairly quickly and then go back over it E again. vou fazer isso bem rápido e depois a gente volta. Okay, so I've given you a clue. What's the first date? Qual a primeira data? 742. 742? 742? Yes, sir. Nada, não? Oh, I know what you're doing. It's what I'm looking for is 723. Does that Eu make entendi o sense? que você fez, mas eu estou procurando 723. Yeah. And what's the other start date? E a segunda data que dá começo ao segundo 2520? 677. Good. So then the earlier one ends on what date? E agora, quando acaba a linha de em cima? 1798, 1798. And then the later one. E a segunda? 1944. 1844. Okay, so that's our classic 25-20. Essa seria nossa linha clássica dos 2520. And we all already know you have 46 years here. E temos aqui 46 anos, nós sabemos, de espaço entre as duas. And then how many years is it until the second advent? Quantos anos seria então até a segunda vinda? 9 anos. 19? So you'd have 19 years here. That would bring you to 1863. Isso nos leva até 1863. So if we're talking about a chiastic structure, we have to draw a mirror down the middle. Então, se falamos de estrutura de quiasma, temos que colocar um espelho no meio. We already know that we have license to do that, Nós já sabemos que temos licença para fazer, because if you draw a mirror down the middle of this one, porque se você coloca um espelho justo no meio dessa aqui, it's the midway point is 538 AD, o ponto do meio é 538. which means you have 1,260 years of pagan captivity. Esses 1260 anos de cativeiro pagano And 1,260 years of papal spiritual captivity. e 1260 anos de cativeiro na Babilônia espiritual. When we do the 25-20 and you take it to the Levites, this is so compelling. It's so powerful. You mean people? Yeah, Levites. when you take this to the Levites and Okay. you show them the midway point, 1, 2, Quando nós pregamos esse tipo de coisas para um levita, é algo bem
impressionante para eles. Did you have something? Também temos 46 anos de 723 até 677. We have also 46 years from 723 and 677. Yes. If there's a 46-year gap here, then you find 46 years here. Yes, sir. Pero también tienes los 19 años, ¿no? Que mencionó aquí José. But we also have the 19 years 742. Yep. in 742. So I can't do maths, but that's 742, is it? BC. Okay, so I forget all the different parallels, Eu estou esquecendo todos os paralelos que estão aqui. but here you have a civil war between the north and the south in the glorious land. Nós temos uma guerra civil acontecendo no ano 63 entre o norte e o sul nos Estados Unidos, na Terra Gloriosa. So what do you have to have here? Então, quem tem que estar acontecendo em 742 entre o norte e o sul? Em Israel, also civil war Também temos guerra uma civil judaica. guerra civil em Israel. A civil war between the north and the south in the glorious land. entre o norte e o sul da Terra Gloriosa. There was a home study that Elder Parminder did once way back in 2012. Houve um estudo que nós fizemos em casa com o Parminder em 2012. And I never took notes in any of those studies, E nunca peguei notas nesses estudos, but he listed like 5 or 10 parallels between this date and this date. mas ele acabou colocando como 5 ou 10 paralelos entre a data 742 e 1863. I don't take notes usually, I just rely on videos to go back and watch, but that one wasn't videoed. Eu não tomo notas porque sempre posso voltar os vídeos, mas naquela vez isso não ficou gravado. But it really does perfectly parallel the end from the beginning. Mas isso de fato tipifica princípio e fim, alfa e ômega. Okay, so how do we qualify this? It's 65 years, isn't it? 46 and 19 is Então temos equals 65 anos. 65 years. So you have 65 years here and 65 years here. 65 anos no início e no fim. And so if we can qualify this date, we can qualify this date. Então é por isso que nós conseguimos construir a data do outro lado do espelho. Because if nothing significant happens here, you can't say something significant does happen here. Se nada especial aconteceu no início, então nada especial tem que acontecer no final. So I never remember Bible verses, Eu não lembro sempre assim os versos bíblicos, but if you do search for the word, is it resin? mas se vocês procuram a palavra rezim, Okay, what verse? Can you give us the verse, somebody, and maybe read it? vamos Isso. tentar ler esse verso. Isaías 7, 8 y 9. Isaías 7, 8 y 9. ¿Estás hablando de los capítulos? Solo. Isaías. Isaiah 7, 8 and 9. Okay, can you just tell us what it says? Even if you paraphrase. Porque a cabeça da Síria e Damasco é a cabeça de Damasco e Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrado de tal forma que não será um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é filho de Remalias. Se vos não crerdes, certamente não sereis establecidos. So he talks about, and within 65 years shall Ephraim be broken. If ye will not believe, surely ye shall not be established. Okay, so we're back here, Então estamos aqui, and Isaiah is saying within 65 years, which is 65 years, mas Isaías fala que em 65 anos, Judah will go into captivity. Hmm?
Judah will go into captivity. Is that Ele correct? explica que Judá cai em cativeiro Okay. em 65 anos. So we have a prediction here of Judah going into captivity here. Então temos uma predição onde Judá ia cair em cativeiro. Aquí dice Efraín, y Efraín es la capital de Israel. Well, it actually says Ephraim, Y Efraín es la capital de Israel. and Ephraim is is not the capital. Es la capital de Samaria. So Samaria. Ephraim is Israel. Yeah, but didn't Israel go into captivity here? Mas Israel não caiu em cativeiro antes do 65? Sí, So why is he saying Israel goes into captivity here? porque tiene su cumplimiento completo en esa data. Because it has a full fulfillment in that date. Okay. So, right when I don't know what I'm talking about is a good place to stop. Então, aqui já seria um bom lugar para nós parar. We'll have to try and I'll have to try and remember why 742 would represent the second advent. Eu gostaria de lembrar por que 742 é a segunda vinda. I suppose that the second advent, you know, Ellen White says the prison doors are shaken down. So sorry, you know, some of the 144,000 will be in prison at the second advent. Por exemplo, vocês sabem que alguns dos 144 mil vão estar em prisões no dia da segunda vinda. Since the Sunday law and through the time of Jacob's trouble, we would have been in captivity. Isso significa que estivemos num período de cativeiro. Now I'm thinking that's maybe not right because we're not in spiritual captivity during that time. Mas estou pensando que talvez não seja bem um bom paralelo. Okay, let's definitely stop there Mas vamos parar aqui. and say a prayer. Vamos orar. Our Father which art in heaven, Querido Pai que está no céu, hallowed be thy name. que santo seja teu nome e louvado. We thank you for the complexities of this message. Nós te agradecemos pela complexidade dessa mensagem. We pray you'll help us to see your divine hand in it. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a ver a tua mão divina nessas coisas. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém.